Fala aí pessoal, começando mais um vídeo da série de farmacologia e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre os fármacos do sistema nervoso autônomo simpático, beleza? Então basicamente a gente vai dividir eles em três classes, que por sua vez também vão ter subdivisões. Então a gente vai falar dos fármacos de ação direta, tá? E aí esses fármacos de ação direta são o foco do vídeo de hoje. Dentro disso a gente vai ter os agonistas e os antagonistas. A gente também vai ver dentro do sistema nervoso autônomo simpático os fármacos de ação indireta e os fármacos que são mistos. Mas esses dois últimos vão ficar para o próximo vídeo, beleza? Então, nosso foco hoje vai ser os fármacos do sistema nervoso autônomo simpático de ação direta, beleza? Tanto agonistas quanto antagonistas. Para a gente começar, a gente precisa relembrar alguns conceitos que são importantes, beleza? Então, quando a gente fala de fármacos de ação direta, a gente está falando de fármacos que vão ativar diretamente, né? Que vão atuar, na verdade, né? Então, eles atuam no receptor, certo? E a gente falou de agonistas e antagonistas. Quando a gente fala de um fármaco agonista, sempre que a gente fala de agonista, a gente está falando de um fármaco que se liga e consegue ativar o receptor. Então, ele faz a ativação desse determinado receptor, beleza? Quando a gente fala de um fármaco de ação antagonista, esse fármaco que é antagonista, ele vai inibir o receptor. Então, ele impede que outro fármaco, por exemplo, outra substância, outra molécula se ligue àquele determinado receptor. Então, o agonista ele vai ativar o receptor, enquanto o antagonista ele vai buscar inibir o receptor, beleza? Uma vez que a gente entendeu isso, a gente precisa entender então agora o que são esses fármacos de ação direta. E aí a gente vai separar eles em várias classes, tá bom? Então, lembrando, estamos falando dos fármacos de ação direta. E a primeira classe que a gente vai ver são os agonistas adrenérgicos. Ou fármacos simpatomiméticos, nome é meio complicado, simpatomiméticos, beleza? A gente está falando dos fármacos que são simpatomiméticos. Esses agonistas adrenérgicos, eles são fármacos não seletivos, e isso é uma característica importante. A gente viu lá que fármacos que são, né, nos vídeos anteriores, fármacos que são seletivos, eles vão ativar um receptor em específico. Fármacos que são não seletivos, eles vão ativar vários receptores. Então, são fármacos que vão ter vários efeitos adversos ali. Então, ativam vários receptores. Eles não têm um foco específico ali, uma seleção específica de receptor. E a gente precisa entender um pouquinho, quando a gente fala de agonistas adrenérgicos, a gente está falando de fármacos que vão utilizar a forma ali tanto da adrenalina quanto da nora. Então eles vão fazer o papel da adrenalina ou da noradrenalina. Inclusive a gente tem a própria adrenalina de forma exógena, né? O hormônio ali pode ser utilizado. Mas também temos a noradrenalina. Então os fármacos, né? A adrenalina no caso, a gente tem uma diferença ali entre a adrenalina, colocar ela de um lado, e a nora. E vão ser usados, são fármacos que serão usados em momentos diferentes, em situações diferentes. A gente precisa entender um pouquinho mais sobre eles. Então, basicamente, a gente já viu lá, quando a gente falou nos vídeos anteriores ali da fisiologia, a gente relembrou um pouquinho da fisiologia, da questão do receptor, que a adrenalina, ela vai se ligar nos receptores alfa 1, e lá no alfa 1 ela causa vasoconstrição, certo? Ou seja, a gente tem a diminuição do calibre dos vasos.
Se ocorre a diminuição do calibre dos vasos, periferia, isso faz com que a gente tenha um aumento da resistência vascular periférica, que consequentemente aumenta a pressão arterial. Beleza? Então, isso é um fato. Ela também vai se ligar ao alfa-2. O alfa-2 ele também é encontrado nos vasos e ele vai ter o mesmo efeito que o alfa-1, de vasoconstrição. A adrenalina também pode se ligar lá no receptor beta-1, que está localizado no músculo cardíaco, e quando ele é ativado, ele aumenta tanto a frequência cardíaca quanto a contratilidade cardíaca. Então isso vai contribuir para o aumento da pressão arterial também. E a adrenalina vai se ligar no receptor beta-2. O beta-2, a gente viu ele presente principalmente ali nos pulmões. E lá nos pulmões, quando ele é ativado, ele gera um processo de broncodilatação, pelo relaxamento da musculatura lisa brônquica. Então, imagina que eu tenho ali um brônquio e a gente tem um processo de broncodilatação, um aumento desse brônquio. Mas, algo que é importante é que o receptor beta-2, ele também pode ser encontrado, e ele está em grande quantidade, nos vasos sanguíneos. Então, a gente também tem uma quantidade importante de beta-2 nos vasos sanguíneos. E esse beta-2, quando ele é ativado nos vasos sanguíneos, ele gera um processo de vasodilatação. E aí a gente sabe que isso está relacionado com o aumento do diâmetro dos vasos. E se os vasos aumentam de diâmetro, ele vai diminuir a pressão arterial por consequência, beleza? Então a gente pode pensar que esses dois, a gente tem aqui a adrenalina, quando ela se liga no alfa-1, ela faz vasoconstrição, no alfa-2 também. Quando ela se liga no beta-2, ela faz vasodilatação, o efeito contrário. Mas quando a gente tem a soma desses efeitos, a gente vai ter um processo de vasoconstrição. Por quê? Ela vai se ligar ao alfa-1 e alfa-2 e vai fazer com que a gente tenha vasoconstrição. E lá no beta-2, que tem menor quantidade quando a gente compara com o alfa-1 e o alfa-2, a gente vai ter esse processo de vasodilatação. Então, a noradrenalina, a adrenalina, ela é um fármaco utilizado, né, com esse intuito de vasoconstrição, produzir vasoconstrição. Então, um exemplo disso é que geralmente quando os médicos vão utilizar algum tipo de anestésico, eles às vezes colocam a adrenalina junto com o anestésico. Que daí a adrenalina ela vai produzir uma vasoconstrição e o anestésico ele vai circular por mais tempo no corpo. Então isso ajuda a prolongar o efeito do anestésico, beleza? Quando a gente fala da utilização desse fármaco, a gente pode ter alguns efeitos adversos. Por que a gente pode ter efeitos adversos? Porque ele é não seletivo, ele vai se ligar em vários receptores. E a gente pode ter tremores, por exemplo, palpitações e até mesmo arritmias, tá? Dentre alguns outros, esses são os principais efeitos adversos que a gente pode citar, tá bom? Então entendemos um pouquinho do papel da adrenalina. Agora vamos entender a noradrenalina, para a gente contextualizar em qual situação que uma vai ser utilizada e em qual situação que a outra vai ser utilizada. A nora vai se ligar nos mesmos receptores da adrenalina, certo? Mas uma coisinha ou outra vai acabar mudando ali. Então, quando a gente pensa na nora, a gente sabe que a nora se liga ao alfa-1 e ao alfa-2. E nesses dois receptores ela vai gerar processo de vasoconstrição. Nada novo por aqui. Então isso a gente já sabia. Vasoconstrição, certo? Quando ela se liga lá no beta-1, ela também vai gerar um aumento da frequência cardíaca e da contratilidade. Isso a gente também já sabe. Então esses dois fatores eles são importantes para quê? Aumentar a pressão arterial, beleza? E ela também vai se ligar ao beta-2, que tem o efeito broncodilatador nos pulmões. Então tá lá no pulmão. Não vou desenhar de novo, né? E nos vasos, como a gente viu, que faz a vasodilatação. Só que a principal diferença entre a nora e a adrenalina é que a nora ela tem um baixo poder de ativação do beta-2. Então ela ativa o beta-2 muito pouco, tá? Então ela tem uma baixa ativação do beta-2.
Se ela tem uma baixa ativação no beta 2, a gente tem um efeito pequeno do beta 2. E a partir daí a gente pode pensar já em quando que eu vou utilizar a noradrenalina. A gente nem falou da adrenalina, mas quando é que a nora vai ser utilizada? Então, quando utilizar? Pensando nos efeitos que ela faz, né? Então ela gera vasoconstrição, ela gera aumento da frequência cardíaca, então consequentemente ela vai aumentar a pressão arterial. Então a gente pode utilizar em pacientes que têm hipotensão, paciente que está hipotenso, um paciente que está em parada cardíaca pode utilizar. Na verdade, durante a parada é utilizado, né? Mas sempre com o objetivo de constrição, vasoconstrição. Então, quando que a gente vai utilizar, quando que o médico vai utilizar a noradrenalina? Quando ele precisar de vasoconstrição, certo? Por quê? Aqui, quando a gente usa a noradrenalina, ela tem um efeito vasoconstritor, se liga em alfa 1 e alfa 2, e ela tem uma baixa ação aqui no beta 2. Então, ela ativa pouco o beta 2, e aí a gente tem um efeito maior do alfa 1 e alfa 2 de vasoconstrição. Então ela é um poderoso vasoconstritor. E esse é o principal uso. Porém, a gente pode ter sim efeitos adversos, principalmente quando a gente pensa no uso prolongado. Então, uso prolongado, uso contínuo da nora, pode fazer que a gente tenha necrose local, decorrência dessa vasoconstrição, no local que foi administrado ali, e até mesmo uma hipertensão grave. Beleza? A adrenalina, como a gente já citou anteriormente aqui, ela pode ser utilizada, né? Então, quando a gente vai utilizar a adrenalina? Quando usar? A gente viu que a principal diferença entre a nora e a adrenalina é que a adrenalina, ela consegue ativar esse receptor beta 2 de uma forma eficiente. Então, ela tem uma boa ativação do beta 2. O beta 2, ele faz vasodilatação, o que contraria aquele efeito que a gente viu de vasoconstrição. Então, essa vasodilatação acaba inibindo um pouco da ação vasoconstritora da adrenalina, mas ela ainda faz vasoconstrição, beleza? Mas a gente tem que pensar nessa soma. Então, tem dois receptores que constringem e um que faz vasodilatação, um que dilata. Mas um dos principais efeitos está relacionado com a broncodilatação. Então, a adrenalina, ela pode ser administrada, por exemplo, em pacientes que têm broncoespasmo. Então, em casos de broncoespasmo, ela pode ser utilizada também durante a parada cardíaca. Tá? Por quê? Porque ela também vai aumentar a contratilidade cardíaca, vai aumentar ali esse processo de vasoconstrição, menos que a noradrenalina, mas ela também aumenta, e isso pode auxiliar, beleza? Então aqui a gente conseguiu entender de uma forma geral as principais diferenças entre a adrenalina e a nora e quando que a gente vai usar uma ou outra. E essa é a primeira classe de fármacos aí, que são os agonistas adrenérgicos. Então a gente começou falando dos agonistas adrenérgicos, tá bom? Que são fármacos, voltando aqui mais uma vez, não seletivos, certo? Agora a gente vai falar de uma outra classe. Deixa eu até deixar isso meio destacado. Então a gente falou aqui dos agonistas adrenérgicos. Agora a gente vai falar de uma outra classe, que são os seletivos beta 2. Lembrando que a gente ainda está falando de fármacos agonistas, tá bom? A gente ainda não entrou nos antagonistas aí. A gente vai falar dos antagonistas de uma forma separada ali depois. Então, quando a gente fala de fármacos que são seletivos beta 2, a gente está falando de fármacos que vão se ligar exclusivamente ao receptor beta 2. Beleza? Então, eles vão se ligar ao beta 2. E a gente precisa entender onde que o beta 2 está localizado. Então, a gente está falando de agonistas beta 2. O beta 2 ele vai ser encontrado, como a gente viu anteriormente ali, nos pulmões. E lá nos pulmões, ele tem um efeito de aumentar o tamanho dos brônquios, que a gente chama de broncodilatação. Então, ele é um poderoso broncodilatador. Broncodilatação. Certo? E aí a gente pode pensar já que, se ele faz broncodilatação através do relaxamento da musculatura lisa, alguns fármacos para asma, como por exemplo o salbutamol,
o fenoterol, o formoterol, são fármacos que vão ser agonistas beta 2. Então, são fármacos agonistas beta 2. E aí, quando a gente pensa nesses fármacos para asma, vamos pensar aqui, ó, fármacos para asma, para broncoespasmo ali, tá? Situações que a gente tem broncoespasmo. A gente tem os fármacos de curta e os fármacos de longa duração. Qual que é a diferença entre eles? Então, a gente tem os de curta, vou só citar alguns aqui, tá? Então, o salbutamol e o fenoterol, dois bem comuns aí que a gente vai utilizar, a gente vê os pacientes utilizando. E esses fármacos de ação curta, eles são fármacos que têm um início rápido. Então, quais as características? Eles têm um início rápido, então o efeito geralmente ele é feito via inalação. Então, a partir de 5 minutos a gente já começa a ter o efeito por via inalatória, certo? E quando é por via oral demora um pouquinho mais, então de 15 a 20 minutos. E a duração desse efeito, ela tende a ser reduzida. Então, duração de 4 a 6 horas, certo? Porque esses fármacos aqui, eles têm uma alta afinidade ao beta 2. Beleza? Então, essas são as principais características dos fármacos de ação curta. Quando é que esses fármacos vão ser utilizados? Se eles têm um início, ó, pensa bem, eles têm um início de ação muito rápido e uma duração menor. Então, o paciente vai utilizar os fármacos de ação curta quando ele tem, por exemplo, uma crise. Então, em meio a uma crise asmática, uma crise de broncoespasmo, o paciente vai lá, pega a bombinha e vai utilizar um desses fármacos, salbutamol, fenoterol, pode ser combinado também, e aí ele vai ter um alívio dessa crise asmática, beleza? Então, esses são os de ação curta. Mas a gente tem os de ação longa. Os de ação longa, eles vão ter algumas características diferentes. Então, o efeito demora mais. Efeito entre 1 a 2 horas. A gente já tem um fármaco que demora para fazer efeito, porém esse efeito ele é mais duradouro. Então a gente tem uma duração de até 24 horas, dependendo do fármaco. Beleza? Então, esses fármacos de ação longa, eles são utilizados no tratamento contínuo. Ou seja, quando a gente tem um caso de asma estabilizado. Manter estabilizado esse caso. Porque eles vão ter um início de ação mais lento, mas vão durar por muito mais tempo. Tudo bem? Então aqui a gente falou dos seletivos, dos agonistas beta 2 ali, que vão ser utilizados em broncodilatadores. O beta 2, ele também vai ser encontrado nos vasos, como a gente falou. Ele acaba atrapalhando um pouquinho daquele efeito de vasoconstrição. E ele vai ser encontrado na musculatura ali ao redor do útero. E lá no útero, aqui a gente já falou, vasodilatação, né? Ele gera o relaxamento uterino. Então a gente tem, por exemplo, a utilização dos agonistas beta 2 para inibir um parto prematuro, por exemplo. Então ele é utilizado para inibir o parto prematuro. Certo? Imagina que eu tenho uma criancinha ali dentro. Essa criancinha ela é pré-termo, ela está querendo nascer. E aí pode ser utilizado ali esse agonista do beta 2 para tentar inibir esse parto prematuro ali. Dentre os efeitos adversos dos agonistas beta 2, podemos citar diminuição da pressão arterial, e a gente viu o porquê, né? Porque quando o beta 2 ele é ativado, ele vai gerar um processo de vasodilatação. A vasodilatação diminui a resistência vascular periférica, que consequentemente diminui a pressão arterial. Então ele pode gerar diminuição da pressão arterial, certo? Pode gerar tremores. E você pode me perguntar, mas por que tremor? Então, alguns estudos trazem que eles se ligam a alguns receptores na musculatura e podem gerar esses tremores. Em alguns casos, eles podem gerar um aumento da frequência cardíaca. E aí existem algumas teorias para esse aumento da frequência cardíaca. Uma delas que a gente poderia citar é a questão reflexa, né, do aumento da cardíaca. Então, quando diminui a pressão arterial, a gente tem um aumento ali do débito cardíaco como uma forma de tentar compensar aumento reflexo do débito cardíaco, mas a principal teoria está relacionada com a ocupação de outros receptores.
Então a gente viu que ele é utilizado principalmente como broncodilatador, mas o pulmão e o coração, eles estão próximos ali um do outro. Então ele se liga aos receptores ali no pulmão, beta 2. Quando esses receptores eles já estão cheios, eles já estão meio que saturados, ele vem para o coração e aí ele consegue se ligar ao beta 1 no coração. E aí aumenta a frequência cardíaca. Então essa é a principal teoria que os estudos trazem em relação a esse efeito adverso de aumento da frequência cardíaca dos agonistas seletivos aí do beta 2. Beleza? Continuando, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os agonistas de alfa 1. Então uma outra classe de fármacos são os agonistas alfa 1. Os agonistas alfa 1, a gente já falou que eles vão ser encontrados, na verdade o alfa 1, o receptor, ele vai ser encontrado nos vasos. E quando ele é ativado, ele vai gerar um processo de vasoconstrição. Certo? Se ele gera um processo de vasoconstrição, a gente vai ter uma diminuição do fluxo ali naquela determinada região. Os agonistas alfa 1, eles são utilizados principalmente para congestão nasal. Então a gente tem dois exemplos ali, por exemplo. Então, a fenilefrina e a midodrina são exemplos de fármacos aí utilizados na situação. A fenilefrina, ela é o ativo do resfenol, que é utilizado ali para um descongestionante nasal, utilizado ali para gripe e tudo mais. Então, basicamente, eles têm esse papel de descongestionante nasal, certo? Porque eles vão fazer vasoconstrição sanguínea ali, principalmente diminuir a produção de muco. Então, a gente tem uma diminuição da atividade também da mucosa nasal, diminuição de fluxo. Se tem menos fluxo ali, tem menos produção de mucosa. Então, isso auxilia com efeito descongestionante, beleza? No longo prazo, podemos ter efeitos adversos em relação ao uso desses fármacos específicos. Então, por exemplo, no longo prazo, tá? Vou colocar aqui, então, no longo prazo, pode ocorrer necrose da mucosa local ali, né? Então, no lugar de aplicação, né? E até mesmo perda de olfato. Então, essa necrose da mucosa pode gerar perda de olfato. Mas a gente está falando de pessoas que utilizam muito e ao longo do tempo aí. E em alguns casos, a gente pode ter também aumento da pressão arterial. Opa, mas como assim aumento da pressão arterial? Não um descongestionante? Então, o medicamento, quando ele é administrado, ele pode ser deglutido depois. Quando ele é deglutido, ele gera um efeito sistêmico. E aí, quando a gente fala de efeito sistêmico, a gente está falando da ligação dele aos receptores alfa 1 lá nos nossos vasos periféricos. A gente pode ter aumento da pressão arterial, certo? Então, quando ele gera um efeito sistêmico. Ok. Uma outra classe de fármacos são os agonistas de alfa 2. É algo que é importante, a gente falou que o alfa 2 ele está presente nos vasos, certo? Então a gente tem alfa 2 nos vasos sanguíneos, a gente já sabe o efeito dele, que ele é um vasoconstritor, beleza? Mas o alfa 2 ele também está presente nos neurônios, mais especificamente no neurônio pré. Então imagina que eu tenho ali um neurônio, esse é o meu neurônio pré-sináptico, e eu tenho o meu neurônio pós-sináptico. Então, o alfa 2 está aqui. Imagina que aqui eu tenho um receptor, que é o alfa 2, no neurônio pré, certo? Então, imagina que eu tenho a liberação da nora, então foi liberada a noradrenalina. A nora vai se ligar aos seus receptores específicos no neurônio pós, que podem ser vários, beleza? Mas, quando a gente tem um aumento da quantidade de nora aqui na fenda sináptica, a nora ela vai se ligar a esse receptor alfa 2 no neurônio pré-sináptico, certo? Que é o neurônio que está liberando nora. Vamos dar um zoom aqui. Quando a nora se liga a esse receptor,
a gente vai ter um efeito dentro da célula. Então, basicamente, a gente vai ter o fechamento de transportadores de proteínas, né, de canais ionotrópicos ali de cálcio. Então, a gente tem o fechamento desses canais e a diminuição da entrada de cálcio dentro desse neurônio pré-sináptico. E a gente lembra que quando o cálcio entra, o cálcio ele tem uma carga positiva, ele gera um efeito positivo, a despolarização e a liberação de mais noradrenalina. Quando a gente cessa a entrada do cálcio, esse neurônio ele começa a ficar negativo. Se ele fica negativo, ele está repolarizado. Quando ele está repolarizado, a gente não tem liberação de nora. Então, isso é uma espécie de mecanismo de feedback negativo para diminuir a liberação de noradrenalina. Então, isso no nosso corpo acontece como uma forma de autorregulação. Esses fármacos aqui eles vão ser utilizados com esse efeito específico. E aí, quando eu diminuo a quantidade de nora, a gente também diminui a ativação do sistema nervoso simpático. Então, a gente diminui a ação simpática por meio desse mecanismo de feedback negativo. Então, exemplos de fármacos que fazem isso, né, desses agonistas alfa-2, a gente pode citar ali, por exemplo, a metildopa, e se eu não me engano a clonidina. Acho que é assim que escreve, clonidina. Então, esses dois são agonistas alfa-2. Para que os agonistas alfa-2 eles vão ser utilizados? Então, a gente viu que eles vão se ligar nos receptores alfa-2. Tá? Aqui é a parte mais complicadinha, então isso aqui a gente precisa ter atenção. Peço para vocês terem um pouquinho de atenção aqui, para a gente entender. Esses fármacos, basicamente, eles são fármacos para diminuição da pressão arterial. Aí agora vocês estão pensando, mas como assim diminuir a pressão? Se ele se liga no alfa-2, o alfa-2 nos vasos, ele faz vasoconstrição. Então, quando esses fármacos são utilizados, eles vão ter, primeiro, uma vasoconstrição. Eu vou colocar de uma forma geral. Primeiro, a gente vai ter um aumento da pressão arterial inicialmente, certo? Por quê? Ele se liga ao alfa-2, então ele vai lá, se liga ao alfa-2, a gente tem vasoconstrição. Vasoconstrição aumenta a resistência vascular periférica e aumenta a pressão arterial. A gente já viu esse mecanismo. Mas aí, depois de um tempo, eles começam a se ligar, depois que esse alfa-2, essa nora, se ligou ali aos receptores alfa-2, no neurônio pós e gerou vasoconstrição, ela vai se ligar ao alfa-2 no neurônio pré. E aí, no neurônio pré, quando ela se liga ao alfa-2, a gente tem o bloqueio dos canais de cálcio, que a gente já falou, e o neurônio pré ficando inibido. Se o neurônio pré-sináptico fica inibido, a gente tem uma diminuição dos níveis de nora, e a nora para de ativar esse receptor alfa-2, gerando um processo de vasodilatação. E aí sim a gente tem a diminuição da pressão arterial. Então, como que ele age diminuindo a pressão arterial? E aí depois diminui a pressão arterial. Por que ele diminui a pressão arterial? Então, de novo, porque ele vai inibir o neurônio pré. Então, ele inibe o neurônio pré. Se ele inibe o neurônio pré, a gente tem a diminuição da quantidade de nora. Se diminuir a quantidade de nora, diminui a ativação do alfa-2 no pós. E isso tudo contribui para diminuição da PA. Beleza? Então, esse é o mecanismo pelo qual os agonistas de alfa-2 vão atuar diminuindo a pressão arterial. Mas a gente não pode esquecer que, de início, a gente tem um aumento da pressão. Então, a gente tem um aumento da pressão inicialmente, depois a gente vai ter a diminuição aí da pressão em si. Beleza? Ok, então. Agora, a gente vai entrar numa outra classe. Então, até agora, a gente está falando de agonistas, certo? Seletivos beta-2, agonistas alfa-1, agonistas alfa-2. Agora, a gente vai entrar em um outro mundo que são os antagonistas. Então, a gente vai começar falando dos antagonistas adrenérgicos. Ou
simpatolíticos. Fármacos simpatolíticos. Beleza? Vou colocar separado. A gente ainda está falando dos fármacos de ação direta, mas lembra que os fármacos de ação direta eles são divididos em fármacos agonistas e antagonistas. Agora estamos falando dos antagonistas. São aqueles fármacos que vão inibir a ação de um determinado receptor. Então pensa assim, se ele vai inibir a ação de um determinado receptor, a gente sempre vai pensar numa ação contrária, beleza? Então se ele se liga a um receptor, por exemplo, que gera vasoconstrição, como ele é antagonista, a gente vai ter um processo de vasodilatação, porque aquele receptor ele não vai fazer vasoconstrição. Meio confuso, mas vocês vão entender agora, beleza? E aí a gente tem os agonistas, dentro dos agonistas adrenérgicos, os agonistas alfa 1, agonistas não, perdão. Os antagonistas, alfa 1. Os agonistas a gente já falou. Então a gente tem os antagonistas, alfa 1, beleza? E aí, se a gente for pensar, qual que é a função do alfa 1? Lembra que os agonistas do alfa 1, quando eles se ligam ao alfa 1, a gente tem vasoconstrição. Se a gente está falando de um antagonista, ele vai inibir a ação do alfa 1. Então a gente vai ter um processo de vasodilatação. Então os antagonistas de alfa 1, eles fazem vasodilatação. Beleza? Por quê? Porque eles vão inibir a ligação ali dos agonistas com alfa 1. E aí, se a gente tem vasodilatação, a gente tem uma diminuição da resistência vascular periférica e, consequentemente, diminuição da pressão arterial. Beleza? Uma coisa que é importante sobre os antagonistas de alfa 1 é que a gente tem o que a gente chama de fenômeno de primeira dose. O que é esse fenômeno de primeira dose? Na primeira vez que o paciente utiliza esse fármaco, ele tem uma inibição tão forte dos receptores alfa 1, é uma inibição tão intensa, que pode gerar uma hipotensão ortostática no paciente. Isso aumenta o risco de queda. Então, qual é geralmente a orientação dos médicos? Que o paciente utilize a primeira dose do antagonista alfa 1 ali antes de dormir, beleza? Então, ele é utilizado antes de dormir. E a gente tem alguns exemplos, né? Então, a prazosina, por exemplo. Então, prazosina, terazosina, dentre outros aí, beleza? E a gente pode ter efeitos adversos do uso desses fármacos. E quais seriam os efeitos adversos? Tontura, podem gerar náuseas, vômito, edema em membros inferiores e até mesmo zumbido no ouvido. E a explicação para esse zumbido é que esses fármacos eles se acumulam na região coclear. Eles interferem na transmissão elétrica dessa região, mas quando o indivíduo para de tomar esse fármaco, esse efeito adverso ele tende a terminar. Então é só durante o uso, beleza? E aí, para a gente fechar os antagonistas, ainda falando dos fármacos de ação direta, a gente vai falar dos antagonistas beta-adrenérgicos. E aí a gente tem 3 gerações. Antagonistas beta-adrenérgicos. E aí é o último tópico desse vídeo. Quando a gente fala dos antagonistas beta-adrenérgicos, a gente está falando de fármacos que vão inibir os receptores beta, que são encontrados no coração, beta 1, nos vasos e no pulmão, beta 2, certo? Então vamos lá. A gente tem 3 classes de antagonistas beta-adrenérgicos. A primeira delas são os fármacos não seletivos beta. E aí a gente já entendeu que quando um fármaco ele é não seletivo, ele vai se ligar a todos os receptores beta. Tá? Se a gente está falando de antagonista, a gente está falando de um fármaco que ele bloqueia o beta 1, que está lá no coração, e aí quando ele bloqueia o beta 1, o efeito que ele vai ter é a diminuição da frequência cardíaca, que diminui a pressão arterial, e ele bloqueia o beta 2, que vai estar presente nos vasos. E aí quando ele bloqueia o beta 2 nos vasos, a gente tem um processo de vasodilatação.
constrição, certo? Porque o beta 2 ele é um vasodilatador quando ele é ativado. Como ele está sendo inibido, perdão se eu acho que eu falei ativado, tá? Mas lembra que os antagonistas eles não vão ativar o fármaco. Então eles vão se ligar ao receptor e eles vão inibir ali a ação daquele determinado tecido, certo? Eles vão inibir a ação daquele receptor. Então, quando a gente tem a inibição do beta 2, que faz a vasodilatação, a gente vai ter um processo de vasoconstrição, que consequentemente aumenta a pressão arterial. Porém, quando a gente pensa, né, na relação entre o efeito em beta 1 e o efeito em beta 2, a gente tem um efeito muito maior do beta 2, do beta 1, tá? Então aqui a gente tem, quando ele se liga ao beta 1, a gente tem um maior efeito, e quando ele se liga ao beta 2, que faz a vasodilatação, a gente tem um menor efeito. Então, um exemplo de fármaco não seletivo beta é o propanolol. Propanolol, certo? Mas a gente precisa tomar cuidado porque o propanolol, lembra que ele é um não seletivo, ele vai se ligar em todos ali. Então, lá no pulmão, quando ele inibe a ação do beta 2, ele gera broncoconstrição. Então, lembra que o beta 2 no pulmão, quando ele é ativado, ele faz broncodilatação. Se ele for inibido, a gente tem um processo de broncoconstrição. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, que é a ação do beta 2 no pulmão. Quando ela é inibida, a gente tem broncoconstrição, certo? Uma outra geração de fármacos beta-adrenérgicos, antagonistas beta-adrenérgicos, são os seletivos beta 1. E como o próprio nome diz, eles são seletivos beta 1, eles só vão inibir o beta 1. Tá? Um exemplo aqui é o atenolol. O atenolol ele é um fármaco antagonista seletivo de beta 1. Então, ele vai inibir o beta 1. Quando ele inibe o beta 1 lá no coração, a gente já sabe que ocorre diminuição da frequência cardíaca e da contratilidade cardíaca. Se diminui a frequência cardíaca, diminui pressão arterial. Beleza? Então, esse fármaco aqui, os seletivos beta 1, eles são mais eficientes, mais eficazes em reduzir a pressão arterial. Por quê? Porque eles não vão se ligar em beta 2. Então, eles não vão inibir a ação do beta 2. Lembra que a gente falou aqui que o beta 2, quando ele é inibido, a gente tem vasoconstrição. Vasoconstrição aumenta a PA. Certo? Então, aqui a gente tem, lógico, que o efeito é maior no beta 1, no não seletivo beta, e menor no beta 2. Mas a gente ainda tem um efeito ali. Então, um tentando aumentar, diminuir a pressão, outro tentando aumentar. Certo? A gente tem essa briga aí. Mas o que ganha, é claro, diminuir a pressão. Aqui, quando ele é seletivo beta 1, ele só vai diminuir a pressão. Ele só vai gerar diminuição da frequência cardíaca e não vai ter um efeito vasoativo. Beleza? Então, ele é mais, o atenolol ele vai ser mais eficiente para a redução da pressão arterial. Beleza? Porque ele não atua em beta 2. Ou seja, ele não vai atuar aqui em beta 2. Tá bom? E uma terceira classe, né? Pensando nesses antagonistas beta-adrenérgicos, são os de terceira geração. Então, os fármacos de terceira geração, a gente pode pensar no abetalol ou carvedilol. Eles bloqueiam beta 1. Então, eles vão atuar lá no beta 1, que está no coração, diminuindo a frequência cardíaca, que diminui a pressão arterial, certo? Esses fármacos, eles também vão atuar em beta 2. E aí a gente já viu, né, que quando eles atuam no beta 2, eles fazem constrição. E isso aumenta a pressão arterial. Mas o grande diferencial deles é que eles inibem o alfa 1. E aí, quando eles inibem o alfa 1, a gente tem um efeito muito grande de vasodilatação. E essa vasodilatação contribui muito para a diminuição da pressão arterial. Beleza? Então, aqui a gente tem esses fármacos de terceira geração sendo muito eficientes. Por quê?
Quando a gente pensa na relação entre alfa-1 e beta-2 nos vasos, a gente tem uma quantidade muito maior de alfa-1. Então esse efeito que ele tem em beta-2, ele é muito pequeno comparado ao efeito que esses fármacos de terceira geração têm inibindo o alfa-1, beleza? Então aqui a gente tem dois efeitos, diminuição da frequência cardíaca e vasodilatação. Esses dois contribuem para a gente ter uma diminuição importante da pressão arterial, tá bom? Então, de uma forma geral, eu nem falei, mas já deu para vocês entenderem que quando a gente fala dos antagonistas beta-adrenérgicos, são fármacos que vão ser usados, né? Eles são fármacos usados para regulação da PA, então antihipertensivos, certo? E eles também podem ser utilizados para pacientes que têm arritmias, em alguns casos específicos, tá bom? O propanolol é algo que foi comentado, né? O propanolol, algumas pessoas utilizam o propanolol para ansiedade, né? Mas ansiedade sim, não ansiedade né, de forma crônica ali. Mas vamos supor que você vai apresentar um trabalho e aí você está ansioso, né? Geralmente quando a gente vai apresentar um trabalho e está ansioso, a gente fica mais ofegante, a gente aumenta a frequência respiratória, tem aumento da frequência cardíaca, tem tremores. E aí, o que vai acontecer? Quando é utilizado o propanolol, ele vai diminuir os sintomas da ansiedade. Por que ele vai diminuir? Porque a gente tem um processo de broncoconstrição, então tem essa broncoconstrição, diminui ali, essa entrada de ar vai diminuir, aquela sensação de ofegante, né? Não sei se seria ofegação o termo correto, mas diminui essa frequência respiratória ali, certo? Quando ele se liga, né, bloqueando ali o beta-1, ele vai diminuir a frequência cardíaca e ele se liga inibindo alguns receptores da musculatura que a gente falou lá, que geram os tremores, né? Então ele acaba diminuindo um pouco desses tremores também, beleza? Então são 3 explicações aí, mas é claro que isso não é recomendado, não estou indicando para ninguém fazer, é só uma curiosidade, né, que algumas pessoas acabam utilizando ali com esse intuito, beleza? Mas basicamente é isso. Então a gente falou nesse vídeo sobre os antagonistas adrenérgicos, então os antagonistas de alfa-1 e os antagonistas beta-adrenérgicos ali. A gente falou dos agonistas, e aí nos agonistas a gente tem, né, a adrenalina e a nora, de forma específica, os seletivos beta-2, os agonistas alfa-1 e os agonistas alfa-2, tá bom? Então lembrando que o foco desse vídeo foi os fármacos de ação direta, tanto agonistas quanto antagonistas. Nos próximos vídeos a gente vai falar dos fármacos de ação indireta e dos fármacos mistos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, deixa um comentário, deixa um like, coloca um feedback aí e até o próximo vídeo. Valeu, até mais!